pra gente, Altino, o senhor conhece muito a história de Governador Valadares, eu já vi o senhor contando essa história para várias pessoas, né? Parte dessa história em vários podcasts que o senhor vai, mas eu queria saber o que é que o senhor tem de memória da família Natal? Todo mundo já está acostumado a me chamar de história, porque eu também já vou virando história, né? Mas a família Natal eu conheço desde calça curta, e sempre foi, os grandes amigos que eu tive na vida foi um deles, o Xavier, que tinha o apelido de Kim, né? Para nós, na intimidade, ele era o Kim. Mas o pai deles, o João Natal, um subtenente, casado com a Bárbara, morava lá no bairro de Lourdes. E era interessante, era um suboficial que produziu um punhado de coronéis, todos os filhos coronéis. Menos um que não deu certo, que era o Tasso, né? Deu certo como homem, mas não deu certo para ser polícia. Mas foi uma família que realmente todos comandaram, todos se projetaram. Um deu para comando-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, foi um sucesso também como comandante. E eles foram a base que em Minas Gerais a tolerância, principalmente com o rapto, era zero. É deles, da família deles. A tolerância é zero. Então eles implementaram uma série de coisas. Tolerância zero para bagunça sindical, tolerância zero para rapto, para sequestro, para essas coisas. Isso tudo foi fundamento da família Natal e dos coronéis da família Natal. E todos crias de João Natal, subtenente. Eles fazem parte da história de Valadares, né? Todos eles, né? Inclusive, quando teve aquelas revoltas lá de sindicato lá em Patinga, acho que vocês são novos para conhecer a história, que saiu um punhado de tiro, um punhado de gente, que detiveram lá a paralisação, a revolta no tiro, também a família Natal, foi o Xavier que foi lá e debelou aquilo tudo. E não fizeram mais isso em Minas. E coube a eles também estancar qualquer movimento paradista dentro de Minas Gerais. Então a atuação deles foi enorme, grande. Comandaram daqui até no Jequitinhonha, né, todos eles, praticamente. E um deles comandou a polícia do estado inteiro. Então, é uma contribuição formidável que eles deram para Valadares. Né? O Xavier, inclusive, dirigiu o SAI, teve mais sucesso em dirigir o SAI, foi ele. Então foi o Xavier. Eu conversei no caso, com a filha do Xavier, né? E ela disse para mim que, de fato, ele conduziu mesmo o SAI e que foi um excelente diretor. E muito bem. O que é que o senhor tem assim, de memória de ações concretas que ele fez enquanto gestor? O senhor tem alguma memória? A minha memória foi aqui o Comando do Sexto, né? Como é ele, o Xavier, por exemplo, reorganizar o Sexto. O Xavier foi a grande liderança da família. Eu conheci o Xavier como tenente, né? Acho que nem tenente, ele era aspirante. Eu tinha 13, 14 anos, nós jogávamos xadrez junto e tudo, então ele tem um fato engraçado. Eu devia ter uns 14, 15 anos, e aqui tinha o delegado civil, e o Xavier era delegado auxiliar. E aí roubaram a joia de uma senhora aí. Aí o pai foi lá, ela pediu para o pai, me roubaram minha joia e tudo. Aí o pai foi lá na delegacia e falou, o delegado Diocélio, Xavier, o coronel pediu aí para ver se achou a joia que roubaram uma mulher dele aí. Falou desse jeito. Quer dizer, já deu outro entendimento da coisa, né? Aí falou que o Xavier, você sai na rua e prega o pau. Aí o Xavier, naquela ânsia de agradar pai, que também era coronel, aquela coisa toda, o Xavier saiu aí, bate daqui, bate ali, bate dali. Aí, resultado, achou. Ele passou por cima do Xavier e levou lá em casa para entregar para minha mãe. Aqui, dona Aurita, a joia que o coronel foi lá e pediu que roubaram a joia da senhora. Quando a mãe olhou assim, falou, rapaz, você acha que eu uso esse tipo de joia, essas bugigangas? Isso não é meu, não. Aí ele viu a mancada aqui dele, quis espanhar, a mãe falou, não, agora você vai deixar isso aqui que eu vou me ver com o tiro aqui. O pai deu jeito de botar o Xavier lá em Montanha. Aí, com muito custo, eu consegui trazer de volta aqui. Então, tem passagens da família deles aqui, são notáveis a atuação deles. E Xavier, como delegado auxiliar, foi quem organizou na polícia aqui os cofres de avião que tinha, quer dizer, patrocinou
toda essa organização policial aqui vem da família deles. Parece mentira que não, o filho ficou bem esquecido no passado, mas muita coisa vem deles. Inclusive, para se medir exemplo aí, é deles. A campanha que tinha aqui em Valadares, que era proibido multar. Não multava aquilo. Naquela época, a Polícia Militar conduzia o tráfego daqui de Valadares, não confundir com o trânsito. Aí o guarda apitava, o carro parava, tinha que chamar atenção e educar, mas não podia multar. Quer dizer, não se contava com multa. Hoje é diferente, virou indústria de multa aí. Então isso tudo foi deles. Eles participaram civilmente da organização da cidade e de tudo que a cidade mexeu. Quer dizer, é uma família de brios que trabalhou, não trabalhou para aparecer, não trabalhou por notariedade nenhuma, né? Todos eles realmente trabalharam a bem do serviço público mesmo. E todos chegaram a coronel, chegaram a fim de carreira, né? Então isso valeu. E eu conheci o velho João Natal, de uma humildade incrível, só que é muito rígido com os filhos. Era rígido para danar. Isso é que fez esses homens ficar desse jeito aí. Eles eram muito rígidos. Mas é isso. Então o senhor conheceu, eu ia perguntar agora se o senhor conheceu o João Natal, porque ele é que é o pai do Francisco Pereira Xavier, o pai dos outros também. Conheci, o João Natal conheci, eu era moleque, conheci. Eu conheci o pai deles primeiro que eles. O senhor conhece a história de quando um deles faleceu? Eu não sei se foi o Francisco Pereira Xavier ou se foi o João Natal, que um dos filhos promoveu no caixão. O senhor já ouviu falar dessa história? Que o filho o quê? Um dos filhos o promoveu no caixão, a subtenente, se não me engano. Ele que era subtenente. Ele era subtenente, aí um dos filhos o promoveu a tenente. A tenente, era. Isso. Foi o Natal, o Eustáquio. O Eustáquio. O promoveu, a tenente do caixão. Isso aí. Mas o Eustáquio era o comandante-geral da polícia. E assim o fez. Eu vi uma reportagem do Parajara dos Santos narrando esse momento, que é isso muito bom. O senhor conheceu o Parajara? Parajara? Uhum. Nós éramos 5 amigos. Nós nos reuníamos pelo menos uma vez por mês para debater a cidade, assuntos diversos. Era eu, Parajara, Tedesco, Xavier e Lotinha. Hoje só tem eu de sobrevivente aqui. Aí o Parajara chamava a reunião da gente, com uma discussão muito grande, todo mundo falando alto, aquela bagunça toda. Ele botou o nome no grupo de pena alternativa. Mas quem procedesse mal mandava assistir uma reunião nossa, saía penalizado. Então isso é muito antigo. E foi por isso que houve a integração. E na época foi o nosso grupo que mais discutia isso aqui. Inclusive, quando eles começaram na polícia, o 6º Batalhão era infestado de pistoleiro. Na época, você queria achar pistoleiro, era dentro do 6º Batalhão. E eles é que acabaram com isso. Acabaram não só com os pistoleiros, como acabaram com a má fama dos pistoleiros em Valadares. Acabaram com isso. Encerrou esse ciclo de pistolagem aqui, a brigada dentro do uniforme da PM. Que isso era muito comum aqui no Vale do Rio Doce. Não? Então, eles modificaram o aspecto da polícia. A família deles modificou a coisa, principalmente depois que o Eustáquio virou comandante-geral, modificou muito o olhar de polícia. Eles ficaram mais sociáveis e menos militares. E isso deu essa polícia de Minas, que a melhor polícia do Brasil era a Polícia Mineira. Era ela e a brigada lá do Rio Grande do Sul. Eles disputavam. Inclusive, tem uma coisa que vocês podiam fazer uma matéria sobre isso, que lá na polícia tem um caçal. Eu acompanhei, eu era menino, no desfile de 7 de setembro na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. A banda daqui ganhou o primeiro lugar em cima de todas as outras. E tem um troféu na polícia aí. E todos eles participando dessas coisas todas. Né? Mas isso se perde na história, que são valores que a juventude não dá. Não conhece? Não conhece.